Ano passado surgiu uma espécie de trend no YouTube do pessoal que estava ali beirando os 30 ou que tinha acabado de completar, dizendo o quanto eles estavam frustrados, o quanto eles tinham dado errado na vida, o quanto eles não tinham conseguido conquistar aqueles símbolos de status e sucesso que na geração dos nossos pais eram muito comuns. Então, basicamente era uma galera reclamando do de como era frustrante não ter uma casa própria, ou então ter um subemprego que pagava muito mal e tudo mais. E, é claro, botando a culpa dessa situação no sistema, na política, na economia, no PT, no Bolsonaro, enfim, em qualquer circunstância interna que não tinha nada a ver com eles. Mas o fato é que a gente vive na melhor geração do mundo para ter sucesso em qualquer área da vida. Antes de mais nada, já deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. No final, comenta, compartilha com os amigos, enfim, espalha a palavra, porque isso me ajuda muito a fazer o canal crescer. A gente vive na melhor geração, talvez de toda a história da humanidade, para ter sucesso na vida. E eu não tô falando só de sucesso financeiro, mas principalmente em relação ao fato da gente ter uma liberdade praticamente restrita para construir os nossos próprios negócios, para desenvolver os nossos projetos da forma como a gente quer, sem precisar necessariamente passar por uma faculdade de 5 anos, sem precisar prestar um concurso público, enfim, com esse negocinho aqui, chamado celular com internet, a gente consegue fazer basicamente qualquer coisa. A gente tem acesso a todo tipo de conhecimento no mundo inteiro. A gente consegue montar empresas literalmente em 2 ou 3 dias. E eu digo isso porque eu já fiz isso. A gente consegue abrir CNPJ, criar canais no YouTube, divulgar a nossa mensagem para o mundo inteiro. Enfim, são tantas possibilidades que a gente precisa começar a ser honesto com a gente mesmo e admitir que se você teve uma boa educação na infância, e não precisa ser nem muito boa, razoável tá bom. Se você tem acesso à internet e se você tem uma condição financeira razoável o suficiente para não passar fome, quer dizer, para ter todas as refeições ali durante o dia, você tem condição de fazer basicamente o que você quiser. E eu sei que parece papo de coach, eu sei que parece papo de direitista, meritocrata, que acha que basta querer, né? Força do pensamento e tal, mentaliza que você consegue. Mas não, isso é um fato da realidade. E a gente só vai conseguir parar de chegar nos 30 frustrado e decepcionado com a vida, ressentido, quando a gente aceitar esse fato. O ser humano, no seu aspecto mais primitivo, mais animalesco, tem uma dificuldade imensa de se libertar da necessidade de pertencimento a um grupo. O ser humano quer permanecer aonde ele está. Nosso cérebro foi moldado durante milhões de anos de evolução para permanecer no lugar ali onde ele nasceu, cumprindo as expectativas determinadas pelo grupo, se adequando ali ao que esperam dele. Isso é normal. Então, toda vez que a gente tem a oportunidade de alguma forma, sair do lugar onde a gente vive, de mudar a nossa vida de verdade, no fundo, no fundo, o nosso cérebro não quer fazer isso. Justamente porque isso vai exigir da gente um gasto de energia adaptativo para sair desse lugar onde a gente está acostumado, onde todos os nossos comportamentos foram moldados, onde a gente está seguro, porque a gente viveu ali a vida inteira, então a gente sabe o que esperam da gente, a gente sabe como se comportar, enfim. A gente está muito bem ambientado ali. Então o cérebro não quer abrir mão desse conforto. Ele quer permanecer naquele lugar. Logo, quando aparece qualquer oportunidade que seja de realmente transformar a vida e sair daquele lugar onde você tanto reclamava, seja pela pobreza, seja pela falta de oportunidade de trabalho, pelo motivo que for. Racionalmente, você pode ficar realmente incomodado com esses problemas todos e querer se livrar deles. Mas quando a coisa acontece de verdade, né, e você tem essa oportunidade de mudar, o seu cérebro ainda vai ter que passar por esse processo de se desacostumar com o lugar onde ele viveu a vida inteira
para mudar para um lugar novo. E lugar novo não precisa ser necessariamente físico. Você não precisa obrigatoriamente se mudar para um bairro melhor, para outra cidade ou outro estado. Mas o simples fato de você deixar de andar com as pessoas que você estava acostumado, deixar de frequentar aqueles ambientes, muitas vezes ter que deixar para trás amigos que você conhece desde a infância, a sua família, que na maioria das vezes não vai te apoiar da forma como você gostaria. Enfim, são tantos fatores psicológicos que vão causar uma pressão tão grande no seu cérebro, no seu sistema que regula os seus comportamentos, que essa parte mais reptiliana do seu corpo, da sua cabeça, simplesmente não vão querer que você saia de lá. Então, acaba sendo mais fácil você arranjar uma justificativa para o fato de que, no fundo, você não tem a força de vontade o suficiente para enfrentar essa mudança de ambiente, de cosmovisão e de comportamento, do que admitir para você mesmo que talvez você queira permanecer ali. É complicado dizer isso em um país como o Brasil, né? Porque aqui a gente foi muito doutrinado, digamos assim, por toda a nossa cultura e o ensino de esquerda, para achar que todos os nossos problemas se resumem a dinheiro e falta de acesso e oportunidade. Mas isso não é verdade. Você tem uma coisa que facilitou, não é nem que facilitou, que praticamente democratizou 100% o acesso a todo tipo de arte, cultura, informação, aprendizado, o que quer que seja, é esse negocinho chamado celular, que todo mundo tem um na mão. Então, meio que acabaram as desculpas, né? Acabaram as justificativas. Só que aí, essas pessoas que, no fundo, não têm a força psicológica necessária o suficiente para fazer esse movimento de mudança, também não querem admitir nem para elas mesmas que o problema não é mais a falta de acesso, que não é mais a falta de dinheiro ou de oportunidade ou do que quer que seja culpa de algo externo, de um fator que elas não podem controlar. Então elas precisam criar novas narrativas e novas justificativas para não assumir que a responsabilidade é delas. E quando eu digo isso, eu sei que eu tô suando como a playboyzinha escrota de classe média que defende meritocracia. Mas eu não tô culpando essas pessoas. Eu não tô dizendo que, de alguma forma, elas fazem isso porque elas são vagabundas, porque elas são preguiçosas. Nada disso. Mas esse é um mecanismo natural do nosso cérebro. Então é uma coisa que realmente, se a pessoa não tiver essa percepção, se ela não tomar consciência de que só o querer racional não é o suficiente para você realmente tomar a atitude de mudar quando a oportunidade bater na sua porta, você vai permanecer preso, entre aspas, nesse lugar, porque o seu inconsciente simplesmente não vai querer que você faça essa mudança, porque era muito sofrida para todos os aspectos psicológicos, comportamentais, instintivos, enfim. O nosso lado bicho não foi feito para mudar de ambiente de uma hora para outra. Não foi feito para ir para um lugar completamente novo, diferente, fora do que ele foi criado. Ainda que a gente saiba racionalmente que nesse lugar você vai ter melhores condições de vida, você vai ter mais saúde, mais educação, enfim. É muito contraintuitivo. Então, realmente é difícil das pessoas entenderem. Mas. E eu digo isso principalmente como alguém que vai fazer 30 anos esse ano e que passou por esse processo também. Porque quando eu vim trabalhar com marketing, eu tinha 25 anos, vai fazer 5 anos agora. E eu demorei muito tempo para perceber também que eu já estava com tudo que eu precisava para transformar minha vida, sabe? Eu já tinha tudo ali na mão. Então eu comecei a me enganar também no sentido de que em começar a arrumar problema. Então eu começava a criticar o marketing digital, porque as pessoas que são inescrupulosas, as pessoas que são antiéticas, só quem ganha dinheiro nesse mercado, na verdade, é quem passa a perna no outro, é quem faz promessa mentirosa, é quem vende produtos sem qualidade. Eu comecei a repetir essas coisas para mim mesma e em alguns grupos sociais que eu ainda mantia também, que eram de um pessoal mais de esquerda, e eu demorei muito para perceber o quanto eu estava só reproduzindo isso de forma inconsciente para tentar arranjar uma justificativa para mim mesma
do porquê que eu não comecei esse canal há 4 anos atrás, por exemplo. Do porquê que eu não comecei a fazer as coisas que eu sabia que eu deveria fazer e, na verdade, fiquei procrastinando, fiquei enrolando, enfim, fiquei dando desculpas para mim mesma. E a verdade é que eu fiz isso, eu procrastinei, e eu enrolei, e eu continuei reproduzindo esse discurso vitimista da esquerda, justamente porque no fundo, eu não queria ter que lidar com a responsabilidade que ganhar mais dinheiro me traria. Eu não queria ter que lidar com contador, com emitir. Como é que chama, gente? A pessoa, quando vira mãe, a memória acaba, né? Declarar imposto de renda. Eu não queria ter que lidar com toda a burocracia de contratar funcionários, por exemplo, que eu precisaria para crescer. Eu não queria ter que lidar com N coisas que eu não teria que lidar se eu continuasse naquela minha vidinha classe média baixa, mediana de sempre. Então, para não ter que jogar essa responsabilidade para mim mesma, admitir que a culpa nesse sentido era minha, foi muito mais fácil continuar propagando esse discurso de que a culpa é do Lula, é do Bolsonaro, é do dólar, é da economia, é do cacete a 4 de asa. Sendo que, na verdade, gente, nós vivemos na melhor época da história da humanidade para fazer qualquer coisa. Vocês conseguem imaginar o que seria de um Platão, de um Aristóteles, um São Tomás de Aquino, enfim. Pensa aí no seu filósofo preferido, no seu santo de devoção, em quem quer que seja. Se eles tivessem acesso ao tanto de informação que a gente tem, ao tanto de recurso que a gente tem para fazer qualquer coisa. Eu tô começando uma empresa de dropshipping e semana passada, em 2 dias, não deu nem 48 horas, eu já tinha criado a empresa na plataforma, já tinha comprado o domínio, já tinha feito a hospedagem lá. Eu fiz, mas eu não entendo direito quais são as terminologias, mas enfim, vocês entenderam. Eu já tinha montado o primeiro layout do site, já tinha feito o logo no Canva, enfim, o negócio estava pronto para rodar, só faltava colocar os produtos. E em menos de 2 dias. Vocês imaginem o que seria não, o que era abrir uma empresa, eu não digo nem uma empresa, abrir um comércio, uma lojinha para vender produto. Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, ter que alugar um ponto, ter que procurar um lugar bom que tivesse movimento, ter autorização da prefeitura, alvará, abrir o CNPJ, que é um negócio que, dependendo da cidade onde você vive, demora meses. Enfim, dificilmente uma pessoa conseguiria abrir uma lojinha de R$1,99 de esquina em menos de 2 ou 3 meses. E eu fiz isso em 2 dias. E olha que eu não sou acima da média, eu não sou genial, eu não tenho um super domínio sobre nada, eu só tenho uma experiênciazinha ali do tempo que eu trabalhei com marketing digital. É só isso, mas eu nunca tinha mexido com drop. Vi meia dúzia de vídeo no YouTube e fiz o negócio, entende? É claro que isso não significa que não vão haver dificuldades, que as coisas vão dar errado eventualmente, que pode ser que você invista dinheiro em um projeto, em um negócio que não dê certo e você perca aquele dinheiro. A gente também tem a questão das redes sociais, que toda hora o algoritmo muda, você perde a sua entrega, enfim. Você tem todas essas questões que são ruins por um lado, mas, gente, a gente vive no Brasil, entendeu? O que que foi fácil nesse país? Esse lugar nunca teve facilidade para ninguém que não seja milionário. Então, assim, se você não nasceu herdeiro ou ganhou na Mega Sena, você vai ter que ralar em algum momento, sabe? Você vai ter que enfrentar as dificuldades e persistir e continuar fazendo mesmo quando não der certo. Mas isso não muda o fato, né? Essas pequenas dificuldades circunstanciais que vão aparecer ali, não muda o fato de que a gente tem tudo que a gente precisa na mão para fazer basicamente tudo que a gente quiser no âmbito material. Por exemplo, eu sou a pessoa mais aleatória do mundo. Fiz biologia, trabalho com marketing, estou fazendo filosofia, vou fazer outra pós em Edith Stein. Enfim, já trabalhei com marketing político. E de alguma forma eu consegui fazer isso em menos de 10 anos, porque eu não preciso mais sentar durante 5 anos numa cadeira de faculdade para ter autorização do Estado para exercer a função que eu quero exercer na sociedade. Eu posso ler meia dúzia de livros, ver alguns vídeos no YouTube, dominar o básico daquilo ali e começar a trabalhar no dia seguinte.
Então, no mesmo dia, na verdade. Então, não tem barreira. Não existe mais barreira de entrada para praticamente nada. A não ser que você queira ser médico, advogado, enfim, essas profissões que são 2 ou 3, que ainda tem essa exigência burocrática de diploma. Se você não estiver buscando atuar em algumas dessas áreas que não tem essa burocracia, em menos de uma semana você consegue aprender o que você precisa, a ir no nível básico e começar a trabalhar. Então, de verdade, assim, eu não tô dizendo isso como a pseudo-coach escrota que quer dizer que quem não conseguiu fazer isso ainda é porque é vagabundo ou preguiçoso. Não, mas é porque realmente chega uma certa idade, sabe? Chega uma certa idade, quando a gente bate ali nos 30, que não tem mais espaço para ficar arranjando desculpas, sabe? Para ficar terceirizando a responsabilidade por você não ter dado certo na vida. Ah, porque os meus pais, com 30 anos, já tinham casa própria e 2 carros na garagem e viajavam todo mês. Beleza. Os nossos pais, né, os meus, os seus, da geração que veio atrás da gente, foi uma exceção. Os baby boomers, a galera que nasceu ali a partir dos anos 40, 50 para frente, até os anos 80, eles tiveram uma mega sorte de nascer em uma geração que foi extremamente privilegiada por conta do pós-guerra, por conta de vários fatores econômicos e sociais, que eu não vou ficar especificando aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas eles tiveram a sorte de realmente viver em uma sociedade onde, no Brasil, sei lá, o cara trocava um terreno de 500 metros quadrados por uma galinha. Coisas assim aconteceram. Mas isso foi uma exceção na história da humanidade, isso nunca foi a regra. Então, a gente não pode ter essa visão estreita da história humana e achar que a humanidade começou no século XX. Existiram 19 séculos para trás, isso só contando da vinda de Jesus para frente. Então, assim, muitas águas já rolaram em toda a história do Ocidente, da civilização, e o fato de que a gente teve uma geração que, por uma coincidência, né, uma ironia do destino, calhou de ser a geração dos nossos pais, que teve realmente muita sorte, teve muitas oportunidades, muita facilidade para tudo, o fato de que essa mamata, digamos assim, acabou, não faz com que a gente esteja fadado ao fracasso, sabe? Não faz com que de repente tenha se tornado impossível construir alguma coisa na vida. Talvez demore um pouco mais. Talvez seus pais tiveram a casa própria deles com 25 anos e você vai ter com 40. Beleza. Mas a gente vai viver até os 100 anos. Se a gente se cuidar um pouquinho, né? Evitar um pouquinho as besteiras, largar essas porcarias aí de jovem, cigarro eletrônico, né? Que agora é a modinha dos adolescentes. Eu acho barato. Enfim, mas se a gente se cuidar um pouquinho, né? Fazer uns treininhos aí 2, 3 vezes por semana, beber água, a gente vai viver até os 100 anos com relativa tranquilidade. Então, a coisa compensa, percebe? O tempo que aparentemente a gente perdeu tendo essa dificuldade toda dos 20 aos 30, vão ser compensados de alguma forma pelo tempo que a gente vai viver a mais. Então, assim, a mensagem desse vídeo, porque a gente já tá em 25 minutos, é a seguinte: parem de chorar, parem de reclamar, de querer tudo de mão beijada. E eu digo isso porque eu já fiz isso. E eu já atrasei muito a minha vida por ter esse pensamento vitimista de querer que todas as circunstâncias se arranjem perfeitamente, entendeu? Que os astros se alinhem para só aí você começar a tentar fazer alguma coisa, porque senão pode ser que não dê certo. Esse é o tipo de pensamento que vai muito para além de esquerda ou direita, comunismo ou liberalismo, enfim. É uma questão de você tomar as rédeas da sua própria vida mesmo, independente de qual seja o seu espectro político. Porque senão o tempo vai passar, porque essa, ao contrário da internet, é a única coisa que ainda é limitada. Então, o tempo vai passar, você vai piscar, vai abrir os olhos é ótimo. Vai abrir os olhos um belo dia e vai ter 60 anos e vai perceber que você desperdiçou metade da sua vida reclamando no Twitter e no YouTube. Se você for católico, aproveita que a gente está no ano do Jubileu da Esperança, que a gente vai passar 2025 inteiro falando sobre a importância dessa virtude e cultiva essa virtude, sabe? Olha o lado bom das coisas, não por esse viés de jovem místico, de você atrai o que você emana e não sei o quê. Não, mas olha com fé mesmo.
Deixa um pouquinho de lado as coisas ruins, por mais difícil que seja no nível psicológico, por mais que o ser humano tenha mesmo essa tendência natural a ser pessimista, a reclamar do que tá ruim, mas faz esse esforço racional para deixar isso um pouco de lado e focar nas possibilidades que você tem. Para de usar esse celular aí na sua mão para rolar feed e vai estudar, vai procurar um projeto para criar, sabe? Vai fazer alguma coisa que realmente engrandeça a sua vida. Porque ainda que demore, ainda que tenha suas dificuldades, que eventualmente as coisas deem errado, no momento em que a coisa dê certo, você vai agradecer a você mesmo por não ter desistido.